Hoje sim, alegria. Quarto bimestre. Não sei se o quarto bimestre vai ser online ou se vai ser presencial, mas começou online. Começou online. Aula 1, quarto bimestre, física. Hoje sim, primeiro A, primeiro B, colisões. Eu tô começando já o quarto bimestre, hoje na última segunda-feira de setembro, né? Dia 28 de setembro. Última segunda de setembro. Por quê? Porque nós sabemos que o quarto bimestre sempre é um bimestre muito rápido, né? A gente tem alguns feriados aí, tem o feriado de outubro, segunda-feira, dia 12. A gente tem feriado em novembro. Então, eu tô tentando já que a gente não fique muito atrás, né, das outras disciplinas, já que eu só posso postar na segunda-feira. Então a gente vai começar com a apostila 3. Todo mundo tem a apostila 3. Então a gente começa por ela hoje, no dia 28 de setembro. Para a próxima aula, já em outubro, aí já é interessante você ter a apostila 4, tá bom? Por enquanto a gente continua aqui da apostila 3, é a partir de colisões que cai na prova, tá bom? A partir de colisões. Então nós estamos na página de número 50. Colisões aparece para vocês, primeiro A e primeiro B, na página 50. Colisões é um assunto que é tranquilo, vocês vão perceber que é um assunto tranquilo, tem muito a ver com a quantidade de movimento e o impulso. Então dá uma olhada só. Nós temos quatro imagens na nossa página 50. Eu acho que é uma espécie de um avião, né, de pequeno porte, e ele bate com tudo no alvo. Ó, porque está sendo feito um teste de impacto, né? Que é o que a apostila fala, que é para aprimorar a segurança, condições de frenagem, reforço de estruturas e etc. Tá bom? Olha só o que está escrito aqui no terceiro parágrafo. Analisando a colisão do avião, observe na última fotografia da colisão que a nuvem de destroços tem um formato semicircular. Na última imagem, um formato semicircular, um semicírculo. Os fragmentos se movimentam para cima, para os lados, e parte deles para trás. Vocês estão observando isso na última imagem. Na colisão, observa-se a conservação da quantidade de movimento da matéria no plano formado pela parede de impacto, o que fica denotado pela simetria da nuvem de destroços. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que na colisão nós iremos usar o princípio da conservação da quantidade de movimento, o que é igual a m vezes v, que a gente fez aí nas últimas aulas e caiu na prova bimestral. Podem virar a página para 51, aí vocês vão ver que está escrito o seguinte: princípio da conservação da quantidade de movimento. E aí você vê dois patinadores. O que significa então? O que significa isso que eu acabei de ler, o que a gente vai estudar? Nas colisões, a gente vai ter a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois dessa colisão, tá bom? Eu quero ler com vocês, na página 51, o último parágrafo, ó, que fala assim, ó: desse modo, a soma das quantidades de movimento trocada por corpos de um sistema é nula, uma vez que são iguais em módulo, mas têm sentidos opostos. Assim, podemos concluir que, olha só, a quantidade de movimento total do sistema deve ser conservada. Logo, Q inicial é igual a Q final, Q antes é igual a Q depois, tá? Tanto faz a denotação que a gente use. Vire para a página 52. Na página 52, a apostila vai explicar para vocês algumas condições para a conservação da quantidade de movimento, tá bom? Por exemplo, em um sistema isolado. Os exercícios, eles sempre vão falar para a gente: obedecem na conservação da quantidade de movimento, enfim. Fica muito mais simples, a gente não precisa saber esse tipo de condição. O exercício ele já fala isso para nós. Depois que a gente vê isso, na página 53, chega um tal de coeficiente de restituição. Uma coisa importante que nós devemos saber é o seguinte: nós aprendemos que a quantidade de movimento ela pode ser igual a um impulso. Então aqui, ó, eu posso dizer que o impulso antes também é igual ao impulso depois. O impulso inicial também é igual ao impulso final. Eu posso dizer isso. O que significa, então, esse tal desse coeficiente de restituição? Por que você está falando de impulso? Porque tem tudo a ver. Está tudo ligado. Quando os corpos eles sofrem essa colisão, esse tipo de colisão ele pode acontecer de algumas maneiras diferentes. Nós iremos estudar aqui, ó,
3 maneiras diferentes. A apostila mostra para a gente 3 maneiras diferentes, que é a colisão perfeitamente elástica, que é a colisão parcialmente elástica e é a colisão inelástica. São 3, tá bom? Que a gente vai estudar. Elas mudam de acordo com o coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição é o seguinte, por exemplo, a quantidade de movimento antes. Você tem 2 automóveis que antes eles têm uma determinada quantidade de movimento. Será que depois da colisão, o que acontece? Será que eles vão passar até a mesma velocidade, vão andar juntos? Será que eles vão andar em sentidos opostos? Será que eles vão ficar parados? Um deles vai ficar parado? É isso. Coeficiente de restituição é isso. A gente tem que calcular esse coeficiente de restituição de acordo com o que vai acontecer com as velocidades desses corpos, desses objetos que vão colidir. Tá bom? Nós calculamos o coeficiente de restituição assim, ó. É o E. Ele é igual à velocidade linha B menos a velocidade linha A, dividido pela velocidade de A menos a velocidade de B. É o seguinte, ó. Quando eu tenho linha, é depois que colidiu. Quando não tem linha, é antes da colisão. E para ter colisão, eu preciso de 2 corpos. Tá bom? Então vamos pensar aqui em 2 automóveis, no caso, né? A gente pode pensar em 2 automóveis, por exemplo. 2 automóveis antes da colisão, velocidades que eles tinham, e depois da colisão, qual será que é a velocidade que eles vão ter? De acordo com esse resultado, a gente vai conseguir classificar que tipo de colisão aconteceu. Ó, já estou na 54, tá? Ó, essa fórmula está na página 54. Essa mesma fórmula, ela também tem um complemento que fala o seguinte, que o coeficiente de restituição pode ser igual à velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. São dados que os exercícios também vão dar para a gente. Velocidade que os carros estão se afastando e a velocidade com que eles se aproximaram para ter a colisão, tá bom? O que mais aqui que a gente pode ver juntos? Na página 55, ele vai começar a fazer essas análises da colisão. E aí ele mostra para vocês uma fórmula que eu não quero assustá-los agora, a gente vai ver ela juntos nos exercícios, e aí ele começa a explicar aqueles 3 tipos de colisão que eu falei para vocês. Primeira colisão é a inelástica. A colisão é o tipo, ó, colisão inelástica, na página 56 agora. É o tipo de choque que ocorre quando, após a colisão, os corpos seguem com a mesma velocidade. Portanto, o E vai ser igual a 0. Na colisão inelástica, ó, inelástica, o E é igual a 0. Tá bom? Na colisão inelástica, o E é igual a 0. Colisão parcialmente elástica. As colisões parcialmente elásticas referem-se a um tipo de choque que ocorre quando, após a colisão, os corpos seguem com velocidades diferentes. Portanto, ó, parcialmente elástica. Na parcialmente elástica, o coeficiente de restituição ele vai ficar entre 1 e 0. Então, 0,1, 0,2, 0,3, 0,9. Entre 0 e 1 é a parcialmente elástica. Tudo bem? E não pode esquecer que as velocidades vão ficar diferentes. Outra colisão é a perfeitamente elástica. Parcialmente elástica e agora a perfeitamente elástica. A perfeitamente elástica é um tipo de choque que ocorre quando, após a colisão, os corpos seguem com velocidade diferente. Igualzinho a parcialmente elástica, perfeitamente também. Só que agora ele não perde energia cinética. Com isso, o coeficiente de restituição vai ser exatamente igual a 1. Então, primeiro A e B, tudo depende daqui, ó. Depende sempre tudo desse valor. Tudo bem? Virando as páginas, nós temos na página 57 exemplos resolvidos. Temos diversos exemplos resolvidos. E agora a gente vai começar a resolver os exercícios a partir da página 58, tá bom? Então, quem quiser copiar minha lousa no caderno, será uma boa opção. Copia minha lousa no caderno, que eu vou apagar ela aqui agora. Dá um pause aí no vídeo
E eu vou pausar também para poder apagar essa lousa. Vamos lá. Muito bem, ó. Para a gente finalizar essa primeira aula do quarto bimestre, eu quero fazer com vocês o exercício de número 1. Então, nós estamos agora na página 58, aula 1 do quarto bimestre, exercício 1. Eu sou todo paranoico com esse negócio de aula 1, aula 2, aula 3, que é para vocês se organizarem, tá bom? Eu acho que fica mais fácil para organizar. Então, essa é a primeira aula do quarto bimestre. Vamos lá, ó. Os canhões foram armas de fogo muito utilizadas durante as guerras. Existem registros do uso de canhões a partir de 1305. Com o desenvolvimento bélico, eles foram substituídos por armas mais modernas. Considere um canhão de 400 quilos. A massa do canhão é 400 quilos. Que está montado sobre rodas destravadas. Ele realiza o disparo de um projétil de 4 quilos. Então você tem aqui a massa do canhão. E agora ele deu pra gente a massa da bala, né? Do projétil, vou colocar P. A massa do projétil é de 4 quilos. 100 vezes menor, né? Que atinge a velocidade de 300 metros por segundo. Então a velocidade do projétil são 300 metros por segundo. Legal. Qual é a velocidade de recuo do canhão? Porque quando você solta essa bala, o canhão vai para trás. Pensa nisso. Então ele quer saber qual é a velocidade de recuo do canhão. É isso que a gente vai ter que achar. E como que a gente vai achar? Através da equação que a gente acabou de ver de colisão. Então a gente tem a quantidade de movimento inicial, que vai ser igual à quantidade de movimento final, antes e depois, tá? Tanto faz, A e D, vocês que sabem, o que vocês preferem usar. Qual é a quantidade de movimento inicial? A quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade. E a final é a massa vezes a velocidade. Inicialmente eu tinha um canhão com 400 quilos e eu quero saber qual é a velocidade dele, né? Quando ele atirou de recuo. Isso vai ser igual a 4 quilos vezes 300. Tá bom? Então isso daqui vai ficar como? 400V igual a 1.200. Vou passar o 400 dividindo. Passei o 400 dividindo. 12 dividido por 4. A velocidade de recuo foi de 3 metros por segundo. Se você multiplicar esse valor por 3,6 para achar em km por hora, só para saber mais ou menos a velocidade usual, então ela vai dar aí 10,8, né, km por hora, é uma boa velocidade. Só uma coisa que eu queria que a gente pensasse, ele não está recuando, então uma velocidade contra o eixo. Então a gente costuma colocar aqui, ó, um negativo. Existe um outro jeito que já chega nesse negativo direto, que é fazendo o seguinte, ó, se a gente, em vez de colocar igual aqui, se a gente somasse e colocasse igual a zero. Aí quando você troca de lado, ele vira negativo direto. Eu prefiro fazer essa análise final. Acho que fica mais fácil. O canhão foi para trás, então a velocidade dele é negativa. Tá bom? Primeiro A e B. É isso. Último bimestre do ano. Começando hoje. E vai terminar lá no finalzinho de novembro. Para quem passar direto, e acredito que sejam praticamente todos vocês. Grande abraço. Já assiste na sequência a aula 2. Até mais.